Bruno, abraço para você, abraço para os companheiros, fã de esportes. Palmeiras, tá claro, precisa esclarecer bem certinho essa situação, mas o clube já se prepara para pagar essa multa milionária caso a FIFA dê ganho de causa ao Saad do Catar, que acionou a FIFA pedindo punição porque o técnico Abel Ferreira assinou um pré-contrato em outubro do ano passado. A situação é a seguinte, o Abel realmente tinha interesse de deixar o Palmeiras, se interessou pela proposta, e aí durante todo esse período, a gente lembra até aqui, ele dizendo, eu não sei do meu futuro, eu não sei como vai ser, ele estava muito pressionado em outubro, e em dezembro, inclusive depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, ele deu entrevistas que não sabia sobre o futuro. Teve uma reunião aqui na Academia de Futebol com a presidente do clube, a Leila Pereira, onde ele passou aquele relatório, tudo que ele pensava para a próxima ou para as próximas temporadas, e aí, no ano seguinte, no início dessa temporada, teve a reunião de renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira. Ele tinha contrato até 2024 e estendeu até 2025. E nessa renovação, aí sim, a informação que a gente tem que o Palmeiras ficou sabendo desse pré-contrato, essa intenção, essa carta de intenção que o treinador português assinou com o Al Saad do Catar. Então o Palmeiras está dando todo o apoio jurídico, mas o clube e também o técnico Abel Ferreira já se preparam para pagar essa multa rescisória, como aconteceu esse pré-contrato, né? Como aconteceu na multa rescisória com o PAOK da Grécia, quando o Palmeiras e o Abel Ferreira dividiram a multa rescisória. Era um valor bem mais baixo, 4 milhões de reais, 600 mil euros. Agora essa multa gira em torno de 5 milhões de euros. Mas cabe discussão, viu, Bruno? Porque ele assinou um pré-contrato, não recebeu nada e agora está sendo cobrado na FIFA. Então tem uma discussão jurídica aí, mas o Palmeiras e o técnico Abel Ferreira preparados também para pagar essa multa. E o Vinícius, acrescentando, né, esses pontos que você já trouxe pra gente aí de maneira muito clara, mas olha, a situação então do Palmeiras em outubro de 23. Foi o mês quando ele foi eliminado da Conmebol Libertadores, ali pelo Boca, na semifinal. Estava a uma distância muito grande da liderança do Campeonato Brasileiro, né, atrás do Botafogo, e ele ficou naquele período 6 jogos sem vencer, foram até 4 derrotas seguidas, né? E aí acrescentando isso que o Vinícius traz pra gente e o que existe na matéria no espn.com.br do Daniel Bocato e do Francisco de Laurentiis. Por que nesse mês de outubro? Oi? E do Pascoal. Boa, bem lembrado, Marra. E o Donan viu que mais cedo eu estava conversando com algumas pessoas lá para tentar entender a ordem cronológica disso tudo que o Vinícius contou pra gente. Por que a gente coloca aqui outubro, né, de 23? Porque foi nesse período em que o Abel assinou esse documento, que o Palmeiras entende não ser um pré-contrato, uma carta de intenções, o clube árabe entende que é um pré-contrato e é isso que está sendo discutido. O Abel, de fato, sairia, né? Ele tinha a intenção ali naquele momento de sair e aceitou a proposta, certo? Mas aí apareceu uma mulher, que não é a Leila Pereira, mas que é a Ana Xavier, a esposa do Abel, e isso o Abel já falou também várias vezes, que foi quem era contra essa assinatura do contrato. Quem há muito tempo trabalhava para essa saída é o empresário do Abel. Porque o papel do empresário, do papel do empresário esse tipo de negócio, é vantagem para o empresário. O Abel foi convencido, entendeu que realmente o ciclo dele no Palmeiras estava terminando, né, naquele mês todo ali de baixa da equipe, mas depois as coisas começaram a mudar. Primeiro, com o pedido da família para permanecer, e o time começou a engrenar. Diante disso, o Abel decidiu ficar e negar aquilo que ele já tinha acertado ali com o clube árabe, Marra. Acho que tem tanta coisa, né? E aí, só confirmando o que o Vinícius, né, trouxe, depois de tudo isso, o Abel fala para o Palmeiras, eu renovo o contrato, mas tem um problema. Eu assinei ali um documento com o clube árabe, uma proposta que eu tinha e estava disposto a ir. E a partir daí que Abel e Palmeiras, Abel e Leila, entendem o que fazer com essa multa. Uhum. Então, tem tanta coisa aí, né, Bruno? Tem uma delas que é a que fica agora. Uhum. O projeto do Palmeiras, hoje, me parece muito dependente do Abel. Uhum. E o Abel esteve muito perto de sair. A gente não sabe qual seria o próximo passo. Do Barros, de quem cuida do futebol, da Leila. Qual seria o próximo passo? Se efetivamente ele tivesse saído. Eu acho que essa não era uma informação que o Palmeiras estava preparado para conviver. Porque muito do sucesso... É claro que o Palmeiras tem um belo time, é claro que o Palmeiras tem uma estrutura invejável e a forma que o Palmeiras trata o futebol é invejável, mas muito do dia a dia do futebol passa pela cabeça do Abel.
Eu estou falando campo e bola e eu estou falando de preparação. Então, o que seria o dia seguinte? Eu acho que vale essa reflexão, porque nenhum clube pode ficar na mão do técnico. E ele assinou. Uma coisa, Bruno, é eu olhar, olha, vai ter um show em tal lugar. Isso é uma coisa. Olha, vai ter um show em tal lugar e o preço é tal. Olha, vai ter um show em tal lugar, o preço é tal e eu vou. Comprei o ingresso. Depois que eu comprei o ingresso, eu posso até não ir, mas eu já perdi o dinheiro. Eu já comprei. E é mais ou menos isso. O Abel já perdeu o dinheiro. Porque ele assinou o que é o pré-contrato ou o que não é, ele assinou uma intenção de sair. E isso talvez dê multa, tanto que está na FIFA. Então, assim, ele teve 1000 oportunidades para pensar. Estou de olho nesse show, pode ser que eu vá, eu fui. Será que a minha esposa quer ir ou não? Meu empresário falou que o show é bom, isso, mas eu não tenho tanta certeza. São várias etapas até você dar o enter e passar o número do seu cartão, né? Você tem 1000 oportunidades de dizer não, vou pensar um pouco mais. Depois que você deu o enter e passou o cartão, algum prejuízo você já tem. Indo ou não indo no show. Indo ou não. Mas você acha, Dona, que ele não agiu de maneira correta com o Palmeiras? Porque o Abel, ele é um cara que nas entrevistas, ele sempre cobra isso, né? Ele cobra isso dos jogadores, ele cobra isso dos adversários, ele cobra isso da imprensa, ele cobra isso dos torcedores. Como é que foi a postura dele nesse caso? Então, nessa época, a gente enxergava um Abel bem desgastado. Acho que o panorama era um panorama de fim de ciclo. E um ciclo lindo, né? Entre Abel, Palmeiras, torcida. Eu acho que ele conseguiu ser transparente com o público, com a torcida, com a imprensa, né? Tratando um pouco desse desgaste, tanto que quando veio essa proposta, ele seria o técnico mais bem pago, né? A gente entendia o movimento dele de saída. Talvez ele enxergasse que dentro do projeto ele não tinha muita coisa mais para extrair. Agora, internamente, eu acho que ele deveria ter conversado com o Palmeiras. Assim que recebeu a proposta e Sim. assinou. Não tem essa informação se existiu esse movimento, essa procura do Abel. Você traz a informação que depois, né, quando ele veio para a renovação de contrato, e isso é um fator importante, o Abel está nesse momento no lugar que ele deseja estar. E eu acho que o Palmeiras também conseguiu dar alguns sinais de que ele pode extrair mais coisa desse projeto. Mais investimento, por exemplo, a contratação do Felipe Anderson, né? Ainda mais respaldo para ele trabalhar e tentar manter esse time na primeira prateleira do futebol sul-americano. Mas eu acho que ele poderia ter procurado, sim, a direção naquele momento e sinalizado que ia assinar uma carta de intenção, que é diferente, né? Uma carta de intenção E um pré-contrato. Isso é completamente diferente. Vão ter que decidir isso na justiça. Mas eu não acho que isso... Não sei o que vocês acham. Eu não acho que isso tenha abalado também a relação, não. Eu acho que não abalou. Não acho que não abalou a relação. E eu acho que em algum momento a gente precisa ser frio. Isso é uma relação comercial. Sim. Sim, eu tive uma ótima proposta, não sei o quê, pensei em sair mesmo. Gente, não sou eu que pago as contas do Abel e nem sou eu que pago as contas do bisneto do Abel. Porque um tipo de transferência dessa, não sou eu que vou julgar também. É uma relação profissional e que vários treinadores, jogadores têm feito, né? De buscar independência e tal. E eu não acuso. Eu só acho que o Palmeiras o Avaí, o Sport, o Amazonas, o Atlético, o Cruzeiro, o Fortaleza, todos têm que estar preparados e montar estrutura de futebol para que ela sobreviva sem o técnico. Olha o Liverpool passando agora, depois de 9 anos, a saída do Klopp. Os clubes têm que estar preparados para a saída dos técnicos. Ô Vinícius, nesse sentido, você acha que a relação ela ficou abalada, sim, né, em relação à direção do clube, mas ao torcedor, principalmente, né, que era o que o Donan falava? O que você pensa? E já, claro, sente por aí. E o Palmeiras está disposto a pagar? O Palmeiras que vai assumir isso, falar assim, a gente paga, então, não esquenta a cabeça? Porque não é um problema do Palmeiras, quem comprou o ingresso para o show foi o Abel. Sim.
Então, depois você vai até falar um detalhe sobre isso, mas a gente sente que não tem relação à balada, principalmente com o torcedor do Palmeiras. Aí a diretoria do Palmeiras vai ter que, claro, se explicar com essa situação, e o técnico Abel Ferreira também. Quinta-feira tem jogo contra o Botafogo de Ribeirão, todo mundo querendo saber também dessa história, o posicionamento do treinador palmeirense, né? O Palmeiras sim se prepara para pagar essa multa, junto com o Abel Ferreira. Como eu disse, o Palmeiras já sabia dessa multa, esse pré-contrato, né? Há muito tempo, ou carta de intenção, há muito tempo, desde que renovou o contrato com o treinador. E aí fica o acordo, né? Ele vai ter que esclarecer como foi esse acordo na renovação. Você tem um pré-contrato? Tudo bem, quando chegar o problema, a gente resolve. Ou vamos deixar, nosso departamento jurídico toca. E então vai ter que explicar também essa situação. Sobre a discussão aí, um ponto que tem que ser destacado, é que o Abel Ferreira não recebeu nenhum adiantamento do Al Saad, mesmo assinando a carta de intenção ou pré-contrato. Então, eu entendi a metáfora do Marra aí, mas é como se a BBC de Londres chamasse o Marra para trabalhar lá na Premier League, ele assinasse um pré-contrato, e aí depois ele discutisse com a ESPN e fala, não, vou ficar na ESPN, aqui na ESPN é mais tranquilo, minha mulher não deixa eu viajar para Londres, vamos ficar aqui. E aí ele desiste. Então tem que ver o que está nesse contrato, porque se a BBC se sentir prejudicada porque o Marra assinou um pré-contrato, mas não recebeu nada, o Abel não recebeu nada, pelo menos essa informação que a gente tem, não recebeu nada do Al Saad. E aí tem que ver o que está escrito, então por isso há toda uma discussão jurídica também nessa situação. Mas se a penalidade acontecer, Palmeiras e Abel Ferreira estão preparados para pagar essa multa. Não, mas eu acho que envolve menos essa questão financeira. Milhões de euros. Fala, mas Nicolete, eu acho que envolve menos essa situação financeira. Porque quando um clube acerta com alguém... Se sente prejudicado, né? É claro, ele já desenvolveu um planejamento em cima daquilo. Sim, já temos esse técnico. Isso. Eu tinha como opção contratar Abel Ferreira, Bruno Vicário, Vinícius Nicolete e Fernando Campos. Vou pegar esse Abel Ferreira aqui. E aí, assim que ele assina... O Fernando Campos assina com um clube lá da Indonésia. Você, Bruno Vicário, assina com um clube do Equador e o Vinícius Nicolete. Com o Bolonha. Então, assim, ele perdeu os três. Então, não tem como falar que o prejuízo é só financeiro. Tem um prejuízo de planejamento. Não, é isso. É só a gente se colocar, só a gente mudar o foco. Até se o Palmeiras perdesse o Abel e falar, não, agora eu vou trazer o Klopp. Aí o Klopp vai falar, eu vou. Não vou mais. Então, porque, Omar, até porque a assinatura foi em outubro. Passaram aí dois meses. Quase 3 meses, né, que o clube está contando, e é isso, muda o planejamento em 2 meses. E nisso você perde técnicos. Perde técnico, claro. E você está se planejando para uma coisa que, de repente, não vai acontecer. É uma ilustração, é uma situação, quer queira, quer não, parecida com a que viveu o Carille, com o clube no Japão. Ele estava no Japão, ele estava trabalhando e de repente ele não volta mais. Sim. Mas peraí, como não volta? Você tem contrato aqui, a gente tem mais um ano e tal. Não, eu quero ficar no Santos. Ele falou com a gente, estou de olho no Santos. A gente estava ali batendo um papo com ele na redação, adoro o Santos, tal. Sim, eu também acho digno você adorar o Santos, mas tem um compromisso. Alguém tem que pagar. Né? Só tem um ponto aí que acho que até é importante esclarecer. A gente normalmente está acostumado a falar em assinatura de pré-contrato entre os jogadores. Para o jogador é necessário essa questão dos 6 meses. Para técnico isso não existe. Tá? Então o Abel ele já tinha, não é, Vinícius, o contrato até o final de 2024, antes de ser renovado, né? Mas ele, né, um técnico pode assinar esse pré-contrato ou essa carta de intenção com outra equipe. Ô Vinícius, vou agradecer aí a sua presença, tá? Para você completar também as informações. E eu vi um pessoal ontem nas redes sociais falando assim, poxa, e a multa? O Palmeiras tem que pagar ou não? A torcida estava falando assim, a gente já fez vaquinha para contratar o Wesley. Não vai fazer vaquinha para pagar a multa para o Abel ficar? O torcedor do Palmeiras não está nem um pouco magoado, viu? Não tá? Pelo que eu tenho visto aí. O que aconteceu depois disso tudo? Ele renovou o contrato? E foi campeão. Foi campeão. Está no Palmeiras. Ele está onde ele quer, onde ele queria, né? Valeu, Vinícius. Valeu, um abraço a todos, mas é isso que você falou, ele não tem um tempo para assinar um pré-contrato, então ele poderia ter assinado exatamente naquela situação e depois avisar o Palmeiras como aconteceu no final da temporada. Mas isso aí tudo certo, né? Mas fica exatamente essa discussão aí que o Marra levantou.
Não é muita questão financeira, enquanto o Al-Sadd do Qatar se sente prejudicado no seu planejamento depois que o técnico Abel Ferreira assinou esse pré-contrato ou a carta de intenção. A gente vai acompanhar de perto essa situação, viu, Bruno? Sim, acompanhar também na próxima quinta-feira, né? O Palmeiras vai jogar, possivelmente a entrevista coletiva do Abel vai ser também em torno desse tema. O Palmeiras joga contra o Botafogo do interior de São Paulo. A gente já volta, tá? Com mais novidades do Cássio e a Lili Nascimento, direto então do Litoral Paulista, apurando a questão envolvendo o patrocinador do clube. Sport Center, oferecimento. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Quem aposta com a Betfair não tá em qualquer time. Aqui, minha gente, é time grande. O próximo jogo será contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesta quinta-feira, valendo vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O time pode ter a volta do Aníbal Moreno, que teve aquele trauma no olho, está recuperado na partida contra o Liverpool, ficou fora dos 2 últimos jogos do Palmeiras, mas está fazendo trabalho de transição e pode reaparecer na equipe. Outro que está trabalhando normalmente é o Hendrick. Ele saiu machucado da partida contra o Independiente Del Valle pela Libertadores, um edema na coxa, mas teve tempo de recuperação e vive aí a expectativa dos 2 últimos jogos com a camisa do Palmeiras, o penúltimo jogo diante do Botafogo e depois a despedida contra o São Lourenço na semana que vem. As outras boas notícias no time: Dudu e o Bruno Rodrigues, os dois também estão treinando normalmente com o elenco. Eles participaram do jogo treino no final de semana, mas um pouquinho mais de cautela com o Dudu. Eles estão pegando o ritmo de jogo. O Bruno Rodrigues sim vive a expectativa de ser relacionado para essa partida contra o Botafogo. Então, Palmeiras com tudo isso tenta deixar de lado e se preocupar com o jogo que tem pela frente. Lembrando que o primeiro jogo o Palmeiras venceu em casa por 2-1 e se classifica com um empate. Bruno. E a entrevista pós-jogo do Abel na próxima quinta-feira também promete. Valeu, viu, Vinícius? Obrigado. A gente vai agora para o São Paulo, aí do lado, né? E o futebol brasileiro é tão peculiar e, claro, que por uma questão lamentável agora, não é, Edu? Você falava pra gente que o problema do São Paulo é o calendário, mas não a quantidade de jogos e sim a ausência de partidas, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Mais uma vez, boa tarde. Ao fã de esportes também. Que coisa, né, Bruno? O São Paulo pegou uma maratona, teve que viajar para Guayaquil, para Salvador, para